Excelentíssimo senhor vereador Herádio, presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, senhores vereadores, eu cumprimento também aos ouvintes e telespectadores que nesse momento nos assistem. Um prazer enorme estar aqui a esta tribuna, em um auditório tão prestigiado e com tantas pessoas amigas aqui, atentas a esta mensagem que nós vamos passar e que irão abordar alguns tópicos que entendemos de grande interesse para a cidade, até porque senão não estaríamos aqui. Deixa eu apresentar-me primeiramente. O meu nome é Ernesto Santiago, sou advogado, como o presidente colocou, atuo com questões relacionadas ao direito da orla. A expressão direito da orla não é muito conhecida, mas visa abarcar uma série de questões que envolvem esse espaço, que do ponto de vista legal abrange em torno de 200 metros em terra até 10 metros de profundidade, em áreas urbanizadas, e em áreas não urbanizadas até 500 metros em terra. Esse é o conceito legal de orla. E aí diversas questões interagem relacionadas a terrenos de marinha, a terrenos de posse, a sítios arqueológicos, a regularização de ranchos e residências de pescadores, de equipamentos de apoio náutico, como trapiches, a própria navegação, questões relacionadas à pesca, a pesca artesanal. É um mundo que ocorre na orla, né? E não por acaso a maior parte da população brasileira hoje está, como sempre esteve, litoralizada, né? E há um processo, inclusive, forte hoje em dia em alguns locais de volta à litoralização, com migração de pessoas do interior para o litoral em busca de maiores oportunidades. Porque, de fato, a economia do mar ela oferece diversas oportunidades na pesca, na indústria, no turismo, enfim. Tive a oportunidade de participar da fundação da Catimar, Associação Catarinense de Marinas, em sua primeira gestão, com o presidente Luiz Lunardelli. Integrei também como diretor executivo a Brasil Cruises, que é uma entidade que congrega os terminais de cruzeiros no Brasil, e pouco conhecida, mas bastante atuante, especialmente em Brasília, porque é um setor que merece forte atuação. Fui 5 anos diretor de turismo da ACIF, nas gestões dos presidentes Dilvo Tirloni e Doreni Caramori Júnior. Ajudei a reativar o grupo gestor do turismo em Florianópolis também, que dá, ou deveria dar, amparo técnico ao Conselho Municipal de Turismo. Participei também do Júri Nacional da Bandeira Azul. A Bandeira Azul não é uma certificação, mas é uma qualificação ambiental que se dá às praias do litoral brasileiro e a marinas. Participei do GT Náutico do Imitur e ajudei a criar o GT Náutico de Santa Catarina e participo da Soamar. Essa introdução, evidentemente, não tem o objetivo de ficar aqui ostentando títulos e participações, mas apenas para situar em que contexto eu me movimento e com que tipo de conteúdo eu lido no meu dia a dia. E aí eu gostaria de fazer uma retrospectiva histórica aqui com relação às nossas próprias origens, porque é sempre importante relembrar a história e mergulhar na origem do nosso povo, da nossa gente, muitas vezes esquecido no imediatismo do dia a dia, né? Então eu gostaria de lembrar a vocês que no dia 31 de agosto de 1746, o rei Dom João V de Portugal comunicou aos habitantes das ilhas dos Açores que a coroa oferecia uma série de vantagens aos casais ilhéus que decidissem emigrar para o litoral sul do Brasil. Nos termos de um edital fartamente distribuído pelas 9 ilhas do arquipélago, as vantagens do convite eram evidentes. Haverá um grande alívio nas ilhas dos Açores, porque elas não mais verão padecer os seus moradores, uma vez que vão diminuir os males da indigência em que todos vivem. Havia uma superpopulação das ilhas açorianas naquela época. Haverá, por outro lado, um grande benefício para o Brasil, já que os imigrantes irão cultivar terras ainda não exploradas. Isso tudo constando do edital da coroa. O edital acenava com uma série de mordomias a partir do transporte gratuito até os sítios que se lhes destinarem para as suas habitações. E logo que chegarem aos sítios que haverão de habitar,
Se dará a cada casal uma espingarda, 2 enxadas, um machado, um enxó, um martelo, um facão, 2 facas, 2 tesouras, 2 verrumas, uma serra com sua lima e travadeira, 2 alqueires, equivalentes a 27 litros e meio de sementes, 2 vacas e uma égua. Isso é o que foi prometido aos nossos antepassados. No primeiro ano se lhes dará a farinha, que se entende bastar para o sustento, assim dos homens como das mulheres, mas não às crianças, que não tiverem 7 anos, e aos que tiverem até 14. Se lhes dará 4,5 alqueire a cada mês. Se dará a cada casal 1/4 de légua em quadra, para principiar as suas culturas, sem que se lhes levem direitos, nem salários, algum por essa sesmaria. E quando, pelo tempo adiante, tiverem família com que possam cultivar mais terra, a poderão pedir ao governador do distrito. Então, Sua Majestade definiu que o primeiro estabelecimento de casais açorianos seria feito na ilha de Santa Catarina e nas suas vizinhanças. E assim vieram para cá, né, os casais em número bastante elevado, em torno de 4.000 famílias que atenderam ao edital. E aí, a ilha de Santa Catarina recebeu 4.612 pessoas em 1748, 1.666 em 1749, 860 em 1750 e 679 em 1753. Um desses casais era formado por Antônio Teixeira de Santiago, nascido na ilha de São Jorge, e por Catarina dos Anjos, nascida na Ilha do Pico, meu heptavô e minha heptavó. Fixaram-se em Santo Antônio de Lisboa e, a partir de Santo Antônio de Lisboa, deixaram larga descendência, que aí, por sua vez, fixou-se em várias partes do Brasil, mas especialmente aqui em Florianópolis e na ilha de São Francisco do Sul. Essas pessoas todas, né, que vieram para cá pelo mar, ocuparam o nosso litoral, deixaram as suas ilhas, que evidentemente não pararam de evoluir. E o que causa espanto hoje é que se usa como argumento para a falta de desenvolvimento náutico da ilha de Santa Catarina a herança açoriana. Isso é um absurdo sem tamanho. Qualquer um que tenha visto já fotos das Ilhas dos Açores ou tenha ido lá sabe que se é uma coisa que os Açores não são, é um aglomerado de ilhas, um arquipélago com pouco desenvolvimento náutico. O transporte aquaviário de passageiros entre as ilhas e o continente é extremamente ativo, em condições climáticas, não preciso dizer, muito piores do que das nossas baías aqui quando dá vento sul, estamos falando do Atlântico Norte. Além disso, a localidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, conta com ampla infraestrutura de turismo náutico, com terminal de cruzeiros inaugurado há poucos anos, que é multiuso, conta com centro de convenções, então o terminal de cruzeiros, o terminal de ferry, ampla marina, hotelaria, comércio, gastronomia. E um detalhe interessante, já que Florianópolis luta tanto pelo desenvolvimento do setor de eventos, né, aqui, lá na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, as escalas de cruzeiros entram para o calendário de eventos da cidade, e não poderia ser diferente, porque no mínimo ao longo de um dia, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, turistas, circulam pela ilha, gastam nas lojas, gastam nos restaurantes, fazem passeios de variada ordem, absorvem a cultura local e tem o chamado contato direto com a localidade que lhe proporciona, então, também um marketing direto. Quer dizer, é aquela primeira impressão que fica. Depois desses que passam por lá, muitos outros, eles próprios e aqueles que bem ouviram falar dos Açores, retornam aos Açores para passar férias. Essa parte relacionada aos cruzeiros, eu vou abordar mais tarde. Eu pediria que passasse o slide, por favor. Essa imagem é a partir da Ponta do Coral, tendo ao fundo lá a Ponta do Goulart e a Praia do João Paulo, que é o assunto que eu vou abordar agora.
Essas duas localidades, a Ponta do Coral e a Praia do João Paulo, poderiam estar ligadas por transporte aquaviário, facilitando muito a vida dessas pessoas com o próprio trapiche da beira-mar. Muita gente não sabe, mas existe uma praia no João Paulo, praia com areia. E essa praia, há não muitos anos atrás, era uma praia onde as pessoas colocavam sua cadeira de praia, o seu guarda-sol, praticavam esportes ali, era uma praia com uma larga faixa de areia. Ao longo do tempo, com a ocupação urbana desordenada, a movimentação de sedimentos deixou de acontecer de terra para o mar. Com a entrada dos ventos de oeste e ondas fortes, a areia que existia na praia foi sendo retirada. A falta de saneamento e a ligação de esgoto na rede pluvial de água da chuva passou a acarrear esgoto in natura para a praia do João Paulo. E hoje, o que antes era uma praia que as pessoas podiam frequentar, transformou-se num lodaçal. Em função disso, há um pleito muito importante dos moradores do João Paulo, que hoje constituem a segunda maior colônia de pesca, ou comunidade pesqueira tradicional da ilha de Santa Catarina, para que aí seja feito um trapiche. Pode passar mais um, por favor? Mais um. Não, esse não é o trapiche de João Paulo. Pode passar mais um? Que ficou para trás. Vai adiante. Mais uma. Mais uma. Mais uma? Não, pode voltar. É naquele trapiche lá. É que passou ali e eu não vi. Mais uma. Não, é que não está aparecendo aí, infelizmente. Na praia do João Paulo, já se concluiu pela prefeitura, após um pleito dos moradores, um trapiche de 250 metros de comprimento, e que vai proporcionar, não é esse trapiche, vai proporcionar uma proteção para que, quando entrar aquele vento forte de norte ou de oeste, os barcos fiquem abrigados. Mas a função principal desse trapiche que se pleiteia no João Paulo não é propriamente nem o abrigo dos barcos, e sim que os pescadores não tenham que, no dia a dia, desenvolver a sua faina sobre a lama, que é uma lama que às vezes faz afundar até a canela. E não é uma lama formada apenas por detritos orgânicos que vêm das nossas matas morro acima. Infelizmente, essa é uma lama poluída. É uma lama formada por esgoto, porque de forma irresponsável em nossa cidade, nós estamos deixando os nossos balneários tornarem-se poluídos. Quando meu pai mudou-se para cá, no início da década de 70, nós fomos morar ali na região de Coqueiros, que era um balneário na época. Quando criança, 7, 8, 10 anos, eu me banhava ali. Com o tempo, eu vi se perder aquela praia, a Praia do Meio, como um local balneável. E parece que ninguém escandalizou-se, a praia continua lá poluída e ninguém dá bola. Em 1977, meu pai adquiriu uma casa na Lagoa da Conceição, próximo ao Centrinho. Nós atravessávamos aquela lagoa pequena a nado. Hoje eu não tenho coragem de botar o pé naquela água, está poluída. E parece que as pessoas não se revoltam, não fecham ruas, não... Por questões muito menos importantes, as pessoas estendem faixas e fazem passeatas e trancam tudo nessa cidade, mas perdemos a Lagoa da Conceição naquele ponto. Canasvieiras está começando a ser perdida, aos poucos, a conta-gotas. As pessoas vão deixar de frequentar a praia de Canasvieiras, como deixaram de frequentar a Praia do Meio, como estão deixando de frequentar a lagoa. A Praia do João Paulo não é uma praia famosa, não é a Praia do Meio em Coqueiros, não é a Lagoa da Conceição, não é Canasvieiras, mas aquela comunidade enorme perdeu a sua praia e ninguém faz nada. O que eu fico espantado é que nós estamos aqui lutando pelo trapiche, e há um projeto também de revitalização com engorda da praia lá no João Paulo, mas ninguém fala que a praia está poluída e que ela precisa deixar de ser poluída. Eu fui olhar o projeto, que foi encaminhado pela prefeitura na gestão anterior. Em relação ao esgoto que cai na praia, a única coisa que foi feita foi desviar do meio da praia para os cantos. Só, essa é a solução. A praia vai continuar poluída.
e eventual engorda da praia que se fizer pode vir a ser perdida para a lama novamente. São 45 famílias que lá dependem da pesca artesanal. O projeto foi encaminhado para licenciamento ambiental e lá ficou parado. Mais 3 minutos. Ok. O projeto foi encaminhado para licenciamento ambiental, sendo prometido que estaria despachado em até 60 dias. Eu fui lá na semana passada, 30 dias depois, não havia nem sido distribuído para o técnico ainda. Esqueceram o projeto Trapiche do João Paulo, lá na Fátima. E se não tivesse ido lá, ia continuar parado, não ia adiante. E a promessa de se resolver o licenciamento em 60 dias não ia ser cumprida, porque ninguém foi lá ver. Bom, essa outra questão relacionada aos cruzeiros, eu vou tocar rapidamente, porque o tempo já está se esgotando. É outra questão que eu também não entendo como não causa uma revolta nessa cidade. Eu vejo prefeitos, trade turístico, desse país inteiro, porque eu percorro aí esse litoral, lutando por mais escalas de cruzeiros. Aqui a gente não luta pela primeira, não há uma união nesse sentido. E o impacto é absurdo em termos de movimentação da economia, o que implica, evidentemente, na geração de renda, na geração de empregos e na maior arrecadação de tributos, que vão servir para ampliação e construção de creches, de escolas, de malha rodoviária, de ciclovias, enfim, de tudo aquilo que essa cidade necessita. Um navio desses apenas traz em torno, hoje, de 3, 4 mil passageiros. Aí tem 2 em um pier. Vocês imaginam o impacto que isso gera numa cidade, apenas com escala de visitação, considerando um gasto médio de $100 por pessoa, se a cidade se organizar para bem recebê-los e houver produtos turísticos na prateleira. A Carnival acabou de inaugurar, na República Dominicana, em Amber Cove, um terminal de cruzeiros, onde ela gastou lá, como esse aí, um terminal simples assim, sem muita... Gastou lá 70 milhões de dólares, investimento privado. O que aconteceu? O governo daquele país fez uma chamada pública, dizendo, queremos vocês aqui, apresentem projetos. A Carnival apresentou-se e fez o investimento. A mesma coisa aconteceu no Haiti, do outro lado da ilha de Espanhola, e acontece em diversos destinos pelo mundo, na África do Sul, na Austrália, onde queiram. Escolham aí um país litorâneo, estão esses destinos fazendo chamadas públicas internacionais para atrair o investimento privado e com isso gerar receita. Quando o destino, por exemplo, como é o caso aqui em Santa Catarina, Itajaí, tem o chamado turnaround, que é embarque e desembarque de passageiros com bagagens, esses $100 aí o céu é o limite, podem subir para 300, 400, 500, porque as pessoas se hospedam nas cidades 3 dias antes ou 3 dias depois do cruzeiro, quando se trata de um destino turístico, para conhecer mais profundamente, né? Agora pensem, temos lá os nossos pescadores artesanais, precisando de alternativa de renda, temos a oportunidade dos cruzeiros. Então, o pedido que eu faço aqui aos senhores vereadores é que olhem com mais atenção tanto essa questão dos pescadores artesanais, quanto do turismo náutico. Agradecendo ao vereador Vanderlei Faria da tribuna. Obrigado. A pergunta é sobre com o Santiago, é com relação à marina como é que está o encaminhamento da marina da Beira-Mar? Também que a prefeitura estava com essa esposa, saiu nos jornais, e não sei em que nível está esse projeto neste momento, que eu também podia. Bom, a informação que eu tenho em relação à Marina da Beira-Mar é que está na Fátima para que ela faça a delimitação das condicionantes necessárias ou de sugestões ao projeto para que aí sim a prefeitura possa realizar a chamada pública e verificar os grupos interessados no projeto, né? É interessante observar que faz pouco São José publicou o decreto do PMI, do procedimento de manifestação de interesse, que aí permite essas PPPs, e agora Florianópolis também está por publicar, se já não publicou, mas anunciou que ia fazê-lo em breve, o decreto aqui também, que é justamente o que falta. Eu vivo insistindo, tanto para marinas como para terminal de cruzeiros, tem que ter um modelo de negócio que o mercado reconhece, que é o PMI. O PMI funciona de duas maneiras. Ou o governo vai ao mercado e diz,
quero isto, e aí não é só na parte náutica, qualquer outro projeto que a prefeitura queira. Ou então, alguém da iniciativa privada se apresenta à prefeitura, faz um projeto preliminar, a prefeitura vê se aquilo é interessante ou não, se achar interessante, aí abre publicamente para que outras empresas também apresentem projetos semelhantes. Assim foi feito, por exemplo, com a Marina em Porto Belo, que já foi feito. Não entendi. Bom, a SPU ela participa naturalmente fazendo a cessão de uso da área do espaço aquático e da orla para a prefeitura, para que aí a prefeitura possa realizar a chamada pública. A PPP acontece justamente dessa maneira. A Marina em Porto Belo foi feito assim, Itajaí foi feito assim, porque não há outro caminho, é propriedade da União. Então, se a União não passa para o município, e depois tem outra coisa, o que a iniciativa privada faz nesses casos é a operação, a propriedade é pública da área. E depois, inclusive, tudo que for construído a partir de 25 mais 25 anos, retorna à propriedade pública. Nesse modelo é que na Europa hoje existem, inclusive, marinas cujos prédios são de propriedade dos municípios. Questão de ordem. Okay. Questão de ordem. Vereador, professor Felipe. Se existe alguma preocupação, ou se existe algum estudo sobre uma boa relação, não vou dizer uma relação amistosa, mas nós aprovamos aqui há poucos dias atrás uma questão da lei de praias, uma abertura ao surf, e foi uma lei bastante polêmica com relação aos pescadores artesanais. E se existe algum estudo para esse tipo de situação do turismo, desse trade de turismo de grandes embarcações, com relação ao pescador artesanal? Se já existe esse estudo de impacto? Vereador, obrigado pela pergunta. Há algum tempo eu venho defendendo que justamente a integração entre as comunidades tradicionais e o turismo náutico é uma das grandes oportunidades que se apresenta para a complementação de renda do pescador artesanal, especialmente. Eu vou dar 3 exemplos, um no exterior e 2 aqui no Brasil. Na Jamaica, eles fazem uma espécie de jangada de bambu açu, onde o nativo, empurrando com o bambu, leva o turista de 2 em 2 para passear pelos meandros dos mangues e canais lá na Jamaica. Em Búzios, existe uma espécie de um catamarã pequeno com motor de 40 HP. Quem vai a Búzios conhece isso, é o aquataxi, né? Em que eles cobram entre 5 e 10 reais para transportar os turistas que desembarcam dos cruzeiros da Orla Bardot para as diversas praias de Búzios. Faturam horrores com isso enquanto não estão na pesca. E aqui, mais proximamente, nós temos em Porto Belo os pescadores que transportam os turistas que desembarcam dos tenders, né? Os tenders são aquelas balsas laranjas que ligam o navio à terra. Quando os passageiros desembarcam no pier municipal de Porto Belo, eles podem fazer os passeios com o barco dos pescadores até o Caixadaço, até a ilha de Porto Belo, né, ou até fazer algum passeio de escuna. Então, a possibilidade de integração existe, sim, não só com o turismo náutico, mas também com a gastronomia nativa, né, em que abre-se oportunidade para o pescador dentro do seu próprio bairro agregar valor ao seu pescado, e também, já mais a médio e longo prazo, a hospedagem domiciliar, que hoje nós temos uma experiência bem sucedida no interior, né, com a colônia Acolhida na Colônia, que é um projeto de sucesso, onde o turista fica na casa do agricultor, e aqui a gente lançou a ideia do Acolhida na Colônia de Pesca, para ficar na casa do pescador, participar dos seus saberes, fazeres, e pescar junto com ele, essas coisas. Mas para isso acontecer em Florianópolis, é preciso que as nossas unidades de conservação sejam reabertas ao nativo, para que ele possa levar o turista para passear lá nos meandros dos mangues, lá, né, na Estação Ecológica Carijós, por exemplo. Sequência, vereador Vanderlei. Bom, senhor presidente, primeiro eu queria cumprimentar os nossos convidados hoje de Tribuna Livre, que elevaram os temas, são 3 temas muito importantes para a nossa cidade, tanto os auditores fiscais, que trabalham e vêm trazer a sua luta, a sua demanda, que eu tenho certeza que com o encaminhamento do vereador Lino, também somos solidários aqui, é interessante que a gente possa fazer essa moção ao governo federal. Os outros 2 temas, até trazido por este vereador, eu queria cumprimentar o Ernesto Santiago, aí, que tem a sua defesa tanto
do pescador artesanal, tem sido incansável dentro da comissão de pesca, a qual eu presido, para buscar justamente meios e tem dado aberto portas para a nossa comunidade pesqueira de Florianópolis. Quero cumprimentar e por ser também esclarecedor e colocar a sua atenção, o seu trabalho à disposição de todos os vereadores, que é um tema também muito importante, porque nós não possamos, como vereadores, dar as costas ao mar. Está na hora de a gente revolucionar a nossa cidade também através do mar. Isso eu tenho um conhecimento muito grande e tenho admiração justamente por esses dois lados da sua defesa, tanto da tradicionalidade, respeitando o que nós temos de história, de tradição da pesca artesanal, e ao mesmo tempo trazendo a inovação através da possibilidade de incremento de renda na nossa cidade, de um turismo náutico. Parabéns a todos os três convidados da Tribuna Livre. Vereador Pedrão. Senhor presidente, de forma bem objetiva, gostaria de saudar a participação de todos, tomei nota de todas as falas. Ao Ernesto Santiago, uma pergunta: se há na ilha já locais escolhidos para o recebimento de transatlânticos aqui. Se há algum estudo, se há alguns locais que já foram pré-definidos ou se ainda nós estamos ainda naquela fase inicial de identificar possíveis locais, ou se já avançamos essa fase? Essa é uma pergunta muito oportuna, porque, de fato, o Infra, já entre 2009 e 2010, realizou um estudo de fôlego, em que foram analisadas 20 alternativas locacionais entre Itapema e Garopaba, e com diversas variáveis, e cravou-se Canasvieiras, né, ou a Baía de Canasvieiras, como o melhor local para um terminal de cruzeiros de atracação, ou seja, o navio encostando no cais, que é o exemplo daquele que foi mostrado ali. Em diversas ilhas pelo mundo tem esse tipo. Quando não há calado suficiente bem próximo da costa, é feito um trapiche bastante longo, e o navio fundeia atraca lá fora nesse terminal. Então foi feito um estudo de viabilidade, só que ele não seguiu adiante. Eu sugeriria que fosse cobrado de Infra a continuação desses estudos, que agora precisa passar para a parte ambiental. Para vocês terem uma ideia do potencial, numa reunião realizada em São Paulo, na época o presidente da Embratur, Vinícius Lumers, era secretário de turismo aqui da capital, as companhias de cruzeiro assinalaram com a possibilidade de 400 escalas de cruzeiros na temporada aqui, temporada que vai de outubro a maio. Quer dizer, quebra completamente a sazonalidade. São milhares de turistas desembarcando dia sim, dia não, ou todo dia, e trazendo movimento aqui para a nossa cidade. Me causa revolta a falta de empenho em se buscar isso. Então, o calado necessário hoje para navios de cruzeiros, ele é variável de acordo com o porte de navio. Os navios de maior calado ainda não estão vindo para a costa brasileira. Então, a partir de 5 metros de calado já se consegue receber navios de menor porte, porque há uma segmentação no mercado de cruzeiros. Os navios onde os passageiros de maior poder aquisitivo realizam os seus roteiros são os navios de menor porte. São navios de 150, 200, 400 passageiros, com uma proporção quase de um tripulante para cada passageiro no navio. E esses passageiros, quando desembarcam, chegam a gastar numa cidade $2.000 por cabeça. Manaus recebe esse tipo de navio. E não por acaso lá no desembarque tem uma loja da Gaster e outra da Vivara em cima do pier flutuante. Esse pessoal desembarca, vai para os hotéis de selva e aí depois pega o avião e retorna. Um pessoal vem de avião, desembarca, vai para os hotéis de selva, pega o navio e retorna. Esse navio vem de Miami para Manaus e faz lugares que os senhores aqui talvez nunca ouviram falar, como Alter do Chão, Boca da Valéria, tudo na bacia do Amazonas. Recebem navios de cruzeiros com passageiros de grande poder aquisitivo a bordo, enquanto aqui a gente fica aí a ver navios ao largo.